Fala Oxigênio, e aí gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Estamos mais numa bateria aqui de conversa com amigos e convidados, e agora eu estou com o meu amigo e irmão, Rafael Balestra, o Rafael Pijama, como a gente chama ele carinhosamente, e meu irmão e amigo também, o Saldiba, que veio de São Paulo para cá, lá da Ibabe, para poder também compartilhar conosco. E a temática desse ano é, como você bem sabe, é a Igreja Perdida. E dentro disso a gente abordou alguns temas relacionados a esse tema maior, que é o papel e o lugar que a igreja brasileira hoje ocupa e para onde a gente está caminhando e por que a gente está caminhando dessa forma. E eu queria compartilhar um pouco com os meninos e ouvir deles também que nós temos inúmeros pontos que nós poderíamos abordar, mas considerando o cenário que a igreja brasileira hoje ela está colocada, e nós estamos vendo desde 2013, por exemplo, essa polarização que foi mais acentuada com a perspectiva política, manifestações e tal. E dentro disso tudo nós estamos vendo um papel assim bastante, digamos, significativo da igreja, que não necessariamente isso soa como uma forma positiva, mas a igreja hoje está sendo um dos pontos que está elencados aí nessa pauta de tantas coisas que estão acontecendo no nosso país. Então, assim, esse é só um dos pontos e uma das referências diante de tanta coisa que a gente poderia abordar, mas eu queria ouvir um pouco vocês sobre, entre esses conflitos e colocações tão distintas, o que nós, como Igreja de Jesus, como seguidores do Cristo, nós podemos fazer para que o nosso coração se encha de esperança e que, de fato, nós tenhamos uma relevância dentro do cenário do nosso país atualmente. Rafa, compartilha um pouco com a gente. Relevância ao tema dele. Começa pra gente, por favor. Tem a motivação para falar sobre relevância? Tem, mas você pode abrir? Tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que nos ouvem. É uma alegria estar aqui em mais uma conferência Oxigênio com amigos, em uma igreja tão especial como a Ponte, em uma cidade tão especial como Natal. Eu acho que eu sempre gosto de avaliar não apenas como o cenário da igreja atual, mas o cenário da humanidade. Eu acho que, infelizmente, não tem sido um privilégio da igreja sofrer e lidar com essas questões que você comentou tão bem. Eu tenho percebido que isso tem acontecido com todos os países, em todas as esferas, em todos os grupos. Então, a minha reflexão sempre tem sido como humanidade, como nós temos que nos comportar e qual caminho nós temos que trilhar. Porque senão eu acho que a gente reduz muito e até coloca um peso que eu não sei se é correto e coerente só na igreja. Então eu começaria por esse ponto. E eu acho que, lendo as Escrituras, Jesus nos deixou alguns exemplos e modelos de como ele foi relevante e como nós podemos refazer caminhos para encontrar essa relevância. Como ele serviu a pessoas que não sei se a nossa atual humanidade está querendo servir, não a nossa igreja, mas a nossa humanidade. Como ele se relacionou com pessoas que estão cada vez mais se tornando invisíveis no nosso meio, e como ele sempre nos lembrou que não existe um grupo especial e um lugar especial que nós temos que buscar, mas que nós podemos percebê-lo e servir assim como ele, todas as pessoas e em todos os lugares, para então ter uma relevância na nossa sociedade a partir da nossa humanidade. Então eu começaria por isso, e aí eu passaria para a motivação, porque acho que é tão importante quanto. Aproveitando o que o Saldiba disse, bom, eu percebo assim, eu creio que Deus deixou a igreja na cidade para modelar um tipo de gente, um tipo de cultura, para sinalizar que existe uma dimensão para além dessa dimensão que as pessoas veem, que nós vemos. E acho que todo o cenário que o Gui colocou aqui, que é real, que nós estamos vivendo,
talvez ele faz uma denúncia para nós, que é um pouco do que a gente compartilhou, sobre o fato da gente não estar vendo Cristo sendo formado na vida das pessoas, como era a angústia de Paulo lá em Gálatas 4. Então, talvez nós estamos vendo ajuntamento de pessoas, talvez nós estamos vendo a gente festejando, gente se reunindo, mas não necessariamente pessoas que estão sendo transformadas pelo poder do Evangelho. E acho que esse é o grande desafio da igreja, que entra na questão da motivação, porque para Deus, para o nosso Pai, não interessa tanto o que a gente faz ou o que a gente diz, quanto o porquê a gente faz e por que a gente diz. Porque nós ficamos muito aprisionados nessa coisa do certo e do errado. Mas Jesus trabalha com perspectivas de bom. Então, eu posso estar fazendo a coisa certa, mas pelo motivo errado, e para o nosso Pai isso não é bom, ainda que esteja certo. E como a gente está muito iludido assim dentro de uma cultura que privilegia poder, que privilegia destaque, que privilegia voz, independente dos porquês, eu creio que nós, justamente por não estarmos vendo Cristo sendo formado na vida das pessoas, com as motivações deturpadas, nós estamos confundindo poder com autoridade. E a igreja está perdendo a sua autoridade porque está fazendo planos de poder. E isso envolve a gente. Quando eu falo a igreja, não está fora de nós, né? Então, infelizmente, parece que nós achamos que se tivermos mais populosos, mais fortes, mais organizados politicamente, então nós vamos conseguir fazer algo. Mas o que nós estamos vendo parece o contrário, que nós hoje somos volumosos, talvez nunca tivemos tanto dinheiro na história, mas não conseguimos ter a autoridade que deveríamos, né? Então, seria um comentário que eu faria em cima dessa questão, né? Maravilha, maravilha. Então, nós podemos entender e identificar que tanto o entendimento, inicialmente a transformação da vida, né? Não só uma adesão ao cristianismo, mas sim uma verdadeira conversão. Isso vai fazer com que as pessoas entendam que todos os locais que elas pertencem, né? Que não é o local, ou como o termo que você utilizou muito bem, né? A porta que nós adentramos, não é isso que define aquilo quem somos, e sim em todas as esferas que nós atuamos como comunidade do Cristo, né? E isso que vai fazer com que a Igreja de Jesus, de fato, seja sal nessa terra e luz nesse mundo. Eu queria fazer mais uma pequena provocação e ouvir um pouco vocês também trilhando por esse caminho. Nós vemos algumas iniciativas hoje no Brasil, dentro dessa perspectiva tão plural que a Igreja brasileira hoje ela vive, ela ostenta, e não necessariamente sabemos se isso é positivo ou negativo, mas nós temos uma grande pluralidade. E dentro disso tudo, nós vemos alguns movimentos de conservadorismo exacerbado, ou pessoas que tentam flexibilizar e abrir mão cada vez mais da doutrina, da essência e da coerência da fé cristã. E dentro de tanta coisa, nós ouvimos e vemos algumas frentes que valorizam, de uma forma um pouco saudosista, toda a construção da teologia feita na Europa, desde do século XVI, com todo o movimento da Reforma Protestante e tal. E hoje, cada vez mais, pelo menos na nossa experiência, no nosso contexto, nós sentimos o apego das pessoas a certas tradições que foram, de certa forma, baluartes dos movimentos, mas que pararam no século XVIII, XIX, XX no máximo. Então, eu fiz essa introdução para perguntar a vocês. Vocês acham que hoje, para que a igreja brasileira, ela de fato seja uma igreja relevante, com pessoas entendendo o verdadeiro chamado missional do Evangelho de Jesus, o fator de nós estarmos apegados a uma teologia do século XX, num contexto europeu, isso de certa forma não faz com que a igreja brasileira perca um pouco a sua identidade nos dias de hoje, com as nossas condições aqui no Brasil? E se sim, o que nós, como essa comunidade de Jesus, ou como profetas, nós poderíamos fazer para alertar e guiar a comunidade do Cristo aqui no nosso país, para que de fato nós possamos ser essas referências que o nosso Senhor nos garantiu que seríamos? Uma boa pergunta. Eu acho que a tradição, e gostei muito de ouvir uma parte do que nosso amigo Daniel Guanais falou, a tradição ela sempre nos convida a não necessariamente
desconstruir, mas sim a avaliar o que precisa ser desconstruído. Ou a validar e manter, mas eu acho que considero que a igreja ela seguiu um caminho, como eu comentei no início, muito atrelado à sociedade. E eu acho que em alguns pontos nós paramos. Problematizando um pouco mais a sua fala. Você comentou sobre a igreja, que nos influencia com o aspecto muito mais europeu de um século passado. Essa igreja já não existe nem nesse ambiente, porque na Europa ela já não existe. E em alguns espaços nós ainda estamos tentando entender essa tradição de um lugar que já não existe em uma igreja que já não existe. Mas, de novo, eu não acredito que isso seja um privilégio, entre aspas, só da igreja. A humanidade tem feito esses caminhos. Não é o Brasil também. Eu acho que nós estamos revendo e refazendo caminhos que, por um lado, pode ser muito saudável, mas que, se a gente não tomar muito cuidado, pode nos fazer perder muita história e muitos avanços como sociedade, como humanidade e também como igreja. Pensando na igreja brasileira, eu acho que nós precisamos entender mais o nosso contexto, o contexto latino-americano, o contexto do Brasil em si, para daí responder e validar ou reconstruir tradições que elas estão postas e que a gente não fez a lição de casa de avaliar bem. Mas eu repito e quero deixar claro, eu não acho que isso é um privilégio da igreja. Eu acho que a gente tem que ser mais consciente e humilde e dar passos para trás como sociedade. Quando eu olho para Jesus, e o Dani estava falando ali dentro agora, né, sobre essa questão da tradição perdida, Jesus diz, né, que não veio para quebrar a lei, mas ele veio para cumprir a lei. E o que a gente vê Jesus fazendo durante todo o tempo parece que não é simplesmente destruir ou ferir a tradição, como parecia que ele estava fazendo em alguns momentos. O que Jesus estava fazendo era ressignificando a tradição. Era a mesma coisa para um novo tempo. E acho que esse é o nosso grande desafio, né? A gente entender o real valor de determinadas tradições, escolas, como o que você citou do século XIX, século XX, que tem coisas maravilhosas, belíssimas, grandes ensinamentos. Mas como que nós podemos ressignificá-los para os nossos dias? Infelizmente, a religião vai tornando a gente um povo que faz comportamento repetido e não pergunta o porquê das coisas, como a gente falou agorinha. Então, por exemplo, nós temos uma denominação que é o ambiente da ceia. Para mim, que sei o que significa, eu acho lindo, que é você chama presbíteros na frente, diáconos, o pastor serve todos os presbíteros servem a comunidade e depois o pastor é o último a pegar e a comer. Para muitas pessoas isso é só um rito, mas o que aquilo significa é que aquilo que as pessoas acham que é a patente mais alta é o primeiro a servir e o último a comer. Mas se isso não for explicado para as próximas gerações, a gente perde todo um significado de tradição. Então acho que o risco que nós estamos correndo é o risco de não contar mais a história, que entra dentro daquilo que a gente tem conversado, do nosso irmão Michael Gorin e tantos outros homens que dizem sobre a gente resgatar essa visão das Escrituras como uma única história. A gente voltar a ser um povo que é o povo contador de história. Então a gente deixou de significar as coisas. Quando a gente deixa de significar, elas ficam vazias. E a tradição pela tradição realmente não causa transformação. O que a gente precisa é trazer significado para cada tradição, buscar em Deus um discernimento para fazer a leitura dos nossos tempos, para a gente conseguir então significar tudo aquilo que a gente crê, que a gente viu Jesus fazer, que a gente conhece na história bíblica, que a tradição protestante fez, mas trazer isso aplicado para o nosso contexto, para o nosso cotidiano, para os problemas de agora, e a gente trazer então sentido, significado, propósito para as coisas que a gente vive, né? Eu gostei. Acho que foi muito boa a resposta do Pijama,
e eu acho que eu acrescentaria também exatamente o que ele falou e a maneira como ele construiu, entendendo quais são as tradições da nossa geração que nós temos que ressignificar. Porque, na minha opinião, quando nós fazemos esse exercício, nós nos obrigamos a olhar pessoas, porque a nossa geração é feita de pessoas. E eu acho que em alguns momentos nós só estamos olhando a tradição, estamos esquecendo da nossa geração, ou seja, estamos esquecendo de pessoas. Então, em alguns pontos, a tradição se tornou muito mais importante do que as pessoas. E o que Jesus também vem nos mostrar é sempre escolha as pessoas. Se tiver que abrir mão entre algum lado, abra mão da tradição, porque tem que ter valor à vida, à pessoa. E eu acho que isso é importante para o nosso tempo. Maravilha. Poderíamos passar a noite inteira aqui, gente, conversando, mas isso só foi umas pequenas provocações que nós fizemos. Eu queria agradecer aos meninos, ao Saldiba e ao Rafa, porque eles nos provocaram aí para que a gente possa pensar, refletir sobre essa temática e ser igreja, e ser relevante, ser sal da terra e luz nesse mundo. Então acompanha a gente que teremos mais conteúdos e a gente se vê. Até mais.